Boa noite. Nós estamos iniciando mais uma semana, onde nós estamos aqui recebendo para a palestra da noite o nosso companheiro Francisco Bárbara. Então, desde já agradecemos a cada um de vocês pela presença, agradecemos o nosso companheiro por aceitar o nosso convite de estar presente. Francisco, ele é professor do Senai, nós trabalhamos muito tempo lá no Senai juntos, né? E também tivemos a oportunidade de participar algumas vezes de estudos na Casa da Sopa, lá do Jardim Primavera. Ele dirige um trabalho lá e oportunamente a gente esteve juntos algumas vezes. Então, desde já agradecemos pela presença, agradecemos por aceitar o nosso convite. E nós vamos iniciar com a nossa leitura. Francisco, ele vai falar para nós sobre Maria de Nazaré e Jesus. Então eu escolhi uma leitura aqui do livro Fonte Viva, onde fala sobre ante o Cristo Libertador. Então nós vamos fazer a leitura e depois da leitura nós faremos a prece e passaremos a palavra para o Francisco. Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos da conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que o representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e depois, de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras dos prazeres terrestres e reconhece-se, de um momento para outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, com essa mensagem, nós estamos iniciando o nosso encontro da noite, agradecendo a cada um de vocês presentes conosco, agradecendo os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, agradecendo ao nosso companheiro pela oportunidade do trabalho da noite, agradecendo a Jesus por essa luz infinita e bondosa que envolve-nos a todos, rogando-nos a Ti, Senhor, para que possas envolver cada um dos presentes nesta noite, para que em busca do conhecimento, do aprendizado, possam se envolver nesses fluidos curadores, transformadores, que auxiliam e povoam os nossos corações. Rogo-te, Jesus, que abençoe os lares de cada irmão, aqueles que estão conosco, acompanhando-nos através das redes sociais, que as suas bênçãos possam emanar a esses corações a paz, a luz e a misericórdia.
Rogamos, Senhor, a inspiração necessária para o nosso companheiro Francisco, para que assim ele possa igualmente alcançar os objetivos da proposta do estudo da sua palestra. Assim, nós estamos iniciando o nosso encontro na certeza de que todos, envolvidos por esse manto de luz e de paz, estejamos com Jesus. Que assim seja. É com você. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar de volta à Instituição Espírita Cristo Consolador para mais uma noite do Evangelho. E Jesus nos abençoe. Quando a gente consulta os Evangelhos contidos no Novo Testamento, muitas vezes nós temos a falsa ideia de que pelas poucas informações existentes ali, da relação entre Maria de Nazaré e seu filho Jesus, então, por poucas informações contidas ali, nós temos a falsa impressão de que Maria não partilhava do Evangelho de Jesus, o que é um equívoco. Ela poderia não fazer parte do apostolado, mas o Evangelho de Jesus esteve sempre presente no coração de Maria de Nazaré. E foi graças à doutrina espírita, surgida há 167 anos, em Paris, na França, e mais particularmente quando vieram os livros que fizeram a complementação da obra de Kardec, é que nós tivemos informações abundantes a respeito da relação entre Maria de Jesus, Maria de Nazaré e Jesus, onde fica patente que ela sempre esteve presente na vivência do Evangelho de seu Filho. Para ilustrarmos essas considerações, nós vamos buscar aí alguns livros da lavra de Francisco Cândido Xavier, mais particularmente os livros de Humberto de Campos, ou Irmão X, como queira. E nós iniciaremos por esse daqui, Lázaro Redivivo, onde ali na lição número 2 desse livro, que chama-se A Escrava do Senhor, Humberto de Campos nos fala que naqueles dias em que Jesus fora preso covardemente no horto e conduzido até a presença de Pôncio Pilatos, o apóstolo João, um jovem ainda, ele preocupou-se com Maria de Nazaré. De imediato, ele correu até a casa de Maria de Nazaré para dar-lhe a notícia. E quando ali chegou, ela teve uma postura própria de quem assume as recomendações do Evangelho de Jesus. Vejamos algumas narrativas, né? Nós colocamos alguns fragmentos apenas dessa história, né? Então, Humberto de Campos nos relata assim, que quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos, ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder, curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência.
Então vejamos aí a conduta de Maria. Nós grifamos ali que ela recolheu-se no santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo. Veja bem, então quando ela soube por João que Jesus houvera sido preso, ela refletiu rapidamente. Ora, mas meu filho é um enviado celestial, esperado há tanto tempo pela humanidade, e ele mal começou a sua tarefa. É claro que esse equívoco vai ser desfeito em breve, mas só que ela não ficou só nessas reflexões, ela recolheu-se à prece, como recomenda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E vale para nós, para que também nas nossas dificuldades, sejam pequenas ou maiores, que a gente, antes de qualquer ação, não se esqueça da oração. Muito bem, passaram-se algumas horas, caía a noite, e Maria orou e ficou tranquila, pensando que o caso ia resolver, que Deus haveria de intervir, pois que seu filho era esperado de há muito. Mas passada algumas horas, já ia cair a noite. João voltou novamente e abordou Maria dessa forma. João voltou em breves horas para dizer-lhe que o Messias havia sido encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice entre a angústia e a confiança. Veja bem, então ela aguardou, confiando que aquele equívoco seria desfeito, mas logo mais veio João avisando: olha, a coisa complicou, Jesus foi preso, ele foi levado até o Pilatos e Pilatos prendeu ele, Olha a atitude de Maria, nós grifamos aí novamente, aí em vermelho, Ela regressou à oração em silêncio. Primeira atitude, para a gente guardar bem isso e não se esquecer, diante das nossas dificuldades, primeira ação, a oração, E ela ficou pensando: nossa, então ele fora preso, o que eu posso fazer contra as autoridades romanas, contra as autoridades do templo? Eu, uma mulher pobre e frágil como sou. Mas logo em seguida, ela, afastando-se da casa modesta que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Quer dizer, eu sou frágil, eles são fortes, mas eu vou fazer a minha parte, O que a gente deduz disso daí, se a gente quer mesmo resolver os nossos problemas embasados no Evangelho de Jesus? Vamos fazer a nossa oração diante dos problemas que temos, vamos confiar, mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Não é só orar e sentar e ficar esperando, Muito bem, passou-se aquele momento em que a Maria não conseguiu aproximar-se de Jesus preso. Ela voltou preocupada para casa, E daí um pouquinho, olha quem voltou novamente, de madrugada. O João voltou novamente, trazendo notícias de que o caso agravara-se um pouquinho mais ainda. Vejamos. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes, estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se,
segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas do céu, em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante que fizera seu filho para receber afrontas. Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja, à maneira de cetro. E como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se, a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-la da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Então vejamos, né? O Pilatos, então, se a gente observar em algumas literaturas espíritas que nós temos à nossa disposição, particularmente no livro Há 2000 Anos de Emmanuel, nós vamos ver lá que o Pilatos, ele tentou livrar Jesus de vários modos, mas transferindo a responsabilidade para terceiros, sendo que ele tinha essa autoridade. O erro dele foi que ele foi covarde, porque se ele liberta Jesus, ele ia ter conflito com os sacerdotes do templo e provavelmente perderia o seu cargo político. Ele não quis abrir mão disso. Então ele reconhecia em Jesus um homem bom e justo e ficava transferindo a sua responsabilidade para outros. Agora, Jesus preso e ele vendo que Jesus era inocente, e como o rei Herodes, o tetrarca da Galileia, estava ali em Jerusalém para a Páscoa, como o Herodes estava acima da autoridade dele, ele enviou Jesus para que Herodes definisse o que fazer com aquele homem sem culpas, né? Mas o que o Herodes fez, né? O Herodes tirou a túnica de Jesus, a alva, e colocou uma manta de ironia vermelha. Colocou uma cana suja na mão dele, falou assim: não é rei, aí o seu cetro. E ainda colocou uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Maria, quando viu aquilo, sofreu demais, né? Doeu demais nela, né? Nós grafamos aí também algumas posturas dela, né? Quando ela saiu para ir acompanhar Jesus até o palácio do Herodes, ela foi multiplicando as rogativas do céu. O que significa isso? Não é oração? Multiplicando, quer dizer, ela foi orando seguidamente, pedindo ao Senhor da vida que interferisse pelo seu filho, né? E quando Jesus foi devolvido a Pilatos, com a coroa de espinhos na testa, e passou no meio da multidão, o olhar dele cruzou com o olhar de Maria, e foi, segundo Humberto de Campos, o olhar mais significativo em toda a vida da nossa Maria Mãe Santíssima, né? Porque pelos recursos da mediunidade entre ambos, ele pôde passar-lhe tranquilidade e confiança, que permanecesse em oração, que confiasse em Deus, que sabia o que estava sendo feito, né? Aí nós colocamos aqui algumas ilustrações, né? O momento em que Jesus fora levado até o palácio de Pôncio Pilatos, né? E depois o momento em que ele foi recomendado ao rei Herodes, e por fim a Maria de Nazaré, juntamente com Maria de Magdala, ali no meio da multidão, recebendo através do olhar de Jesus aquela confiança de que deveria continuar em preces e confiar que estava tudo certo, que ela não se assustasse. Muito bem.
Jesus fora devolvido até o palácio de Pilatos. E Pilatos, ele fazia esforços para que alguém interferisse e libertasse Jesus. Ele queria a liberdade de Jesus. Mas estava ficando complicado, até que alguém deu uma ideia para ele, né? Falou assim, olha, por que você não pega um prisioneiro condenado e coloca lado a lado, um junto com o outro, e o público que decida isso, né? Aí escolheram o tal do Barrabás, um malfeitor condenado e odiado pelo povo. E a Maria, na hora que soube disso aí, o João foi e falou para ela, né? A Maria, na hora que viu essa notícia, ela se reconfortou, falou, ah, finalmente, né? Finalmente ele será liberto, porque o povo ama Jesus. Agora está resolvida a questão, né? Aí nós colocamos aí mais um relato, né? Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? Ela achou que estava tudo resolvido, né? Mas deu naquilo que todos nós já sabemos, né? O povo escolheu Barrabás. E a gente até hoje não entende isso. Como que Jesus, horas antes, ele fora recebido às portas de Jerusalém, com palmas no chão, com aplausos, com ovação, com acolhidas as mais lindas, né, por parte do povo, e agora, na hora de escolher entre o malfeitor e Jesus, eles escolhem o malfeitor para que dê a liberdade a ele. Aí, há quem diga, dentro dos estudos espíritas, que ocorreu ali aquilo que nós chamamos de postura de rebanho. O que é a postura de rebanho? Se a gente imaginar um rebanho de gado, por exemplo, se alguém solta uma bombinha ali, para onde que um corre, todos correm, né? Então, dizem alguns estudiosos espíritas que naquele momento, alguns fariseus e sacerdotes também do templo se espalharam entre o público e ficaram em pontos estratégicos. Na hora que foi dado a voz de comando, Barrabás ou Jesus, foram eles que gritaram em alto e bom tom primeiro, e o povo acompanhou, né? Nessa postura de rebanho, e deu no que deu, contrariando todas as expectativas das pessoas justas, né? Nós colocamos aqui também, né, que o Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, conforme nós já tínhamos falado, né? Quando a gente vê lá no livro Paulo e Estevão, nós veremos que o Pôncio Pilatos ele teve 7 grandes oportunidades que só dependia dele para libertar Jesus. Mas ele foi transferindo responsabilidades e acovardou-se até que lavou as mãos e deixou o público julgar e tomar a decisão, surpreendendo-o, que ele imaginava que o público iria preferir Jesus e dar a ele a liberdade. Não foi o que aconteceu, conforme nós temos nessa ilustração. Muito bem. Uma vez solto Barrabás, a Jesus, ele recebeu a penalidade de ser crucificado e deveria conduzir um madeiro infamante até o Gólgota. A Maria, então, sofrendo de uma forma indefinível para nós, de tanto que ela sofria, mas nunca esqueceu-se da oração, conforme Jesus houvera lhe dito, e ela então foi acompanhar aquela trajetória do filho na via sacra, né? E aí nós colocamos mais um fragmento, né? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo, pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio.
contiveram-na. Todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino, angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca no outro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas, eis que no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o pai de Israel regressara ao santuário doméstico, em soberano triunfo. Certamente Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. Então, Humberto de Campos nos faz essa narrativa, que ela, nesse momento, na hora que ela viu Jesus se dirigindo ao Gólgota, carregando aquela cruz pesada, e os soldados não deixavam ela chegar perto de Jesus para consolá-lo sequer, veio isso na cabeça dela. O que aconteceu com Abraão, certamente vai acontecer com meu filho também, né? Mas o que aconteceu com Abraão? Provavelmente, alguns de vocês não saibam dessa história, né? E nós vamos relatá-la rapidamente. Está no livro Gênesis, no Antigo Testamento, onde o patriarca Abraão, mais de 100 anos, e sua esposa Sara, 70 anos mais ou menos, ele queria ter um filho e era frustrado por não ter um filho com Sara. Até que Deus houvera manifestado a ele e prometido que ele teria sim um filho, que deveria dar o nome de Isaque. E isso teria acontecido, segundo aquele livro do Gênesis, né? E nasceu Isaque, que era a alegria do Abraão. Certa noite, o Isaque já era um menino crescidinho, talvez entre 8 e 10 anos. O Abraão, em preces, ouviu a voz de Deus, dizendo para ele assim, que na manhã do dia seguinte, logo nas primeiras horas da madrugada, ele deveria pegar o seu filho Isaque e conduzi-lo até o Monte Moriá, ficava distante de onde eles moravam. E que lá ele deveria fazer um pequeno altar, acender uma fogueira e amarrar o seu filho Isaque e queimá-lo em testemunho da sua fé a Deus. O Abraão ficou desesperado, mas como que eu vou fazer isso com o meu filho querido? Eu custei ter um filho, eu vou queimá-lo, né? Mas o Abraão era o patriarca da fé, né? Então ele resolveu obedecer às determinações divinas. E ele então conduziu o seu filho até o Monte Moriá e pôs inclusive a lenha para o Isaque carregar. Não bastava o sacrifício que ia ser submetido, né? E ele foi mergulhado ali em tristezas, né? Imaginando, queimaram meu filho para provar a minha fé em Deus, mas se eu tenho que pagar esse preço, eu pago, né? E foi subindo. E quando chegou lá no topo do Monte Moriá, ele armou lá um pequeno altar, ele colocou a lenha, preparou para acender a fogueira, conforme nós estamos vendo aqui. O Isaque fez uma pergunta para ele assim, uai papai, mas cadê o animal para a gente sacrificar? Aí isso despedaçou o coração do Abraão, né? Mas ele, querendo testemunhar a sua fé em Deus, pegou o filho, amarrou ele, aí o filho entendeu quem que era, que seria sacrificado. E na hora que ele preparou para acender a fogueira, eis que ele ouve novamente a voz do Senhor, dizendo para ele que aquilo era só um testemunho que ele deveria dar, que ele não precisaria queimar o seu filho, que ele já tinha provado a fé em Deus, né? E aí então ele orou ao Senhor pela recompensa da sua fé e ficou muito feliz pelo prosseguimento da sua vida e da vida do seu filho Isaque. Voltando a Maria, né? Maria ali acompanhando,
a via sacra, aquele sofrimento de Jesus, ela imaginou, não tenho dúvidas, que vai ser a mesma história. Na hora final, Deus vai intervir e meu filho será salvo da cruz. E acompanhou resignada, né? Conforme nós podemos ver aqui o relato. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era mensageiro de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Tá? Ela acompanhou, assistiu os soldados pregarem Jesus na cruz, assistiram todas aquelas ironias recebidas por Jesus, as chibatadas, as cusparadas, as lanças que eram jogadas a ele na cruz. E quando Maria foi percebendo que Jesus foi acabando as forças, ela já entendeu que o que aconteceu com Isaac não aconteceria com seu filho, né? Aí ela orou novamente e fez algumas reflexões, e dentro dessas reflexões, lembrando-se ainda daquela palavra de Jesus, naquele olhar, ela ganhou forças para aceitar as designações celestiais como determinações insondáveis para nós seres humanos, conforme o Humberto de Campos diz para nós, né? Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino dos céus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Né? Olha só que reflexão que a gente deve fazer nas nossas vidas, porque quem de nós que nunca estivemos, se não estivermos, certamente estaremos um dia, diante de situações que, por mais que a gente ore, por mais que a gente adote a postura recomendada pelo Evangelho, os resultados esperados não acontecem, né? Continua no sentido oposto ao que desejaríamos, como acontecia com Jesus, ali na cruz. E olha só a reflexão que ela teve, embasada na vivência do Evangelho ao longo de toda a sua vida, embasada naquele olhar que transmitiu confiança e serenidade a ela, para enfrentar os desígnios de Deus, que Deus sabe o que faz. Daí, quando nós estivermos diante de uma situação dessa, cujas aflições não se resolvem, que a gente lembre-se de Maria, Mãe Santíssima, porque há situações que é necessário que a gente passe por elas, que aliás, muitas vezes, essas dores e aflições são alavancas que nos colocam no degrau de cima da evolução, se bem suportados, naturalmente. Então ela estava consolada, conformada, muito embora sofrendo bastante, evidentemente, né, diante da situação. O último parágrafo. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, refletiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, a prece que Jesus nos ensinou, que eu quero crer que todos nós oramos todos os dias, no meio dela diz assim, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, quando nós afirmamos isso ao orar o Pai Nosso, a gente não tem que analisar só os lados dos dias bons, né? Das águas mansas da nossa vida. Nós temos que aplicar esse conceito de confiança em Deus e aceitar os seus desígnios, principalmente, particularmente, na hora das dores cruciais, porque ali é a bifurcação
ou a gente toma a resolução certa e alcança a recompensa da fé, tal qual aconteceu com Abraão, ou a gente se revolta contra os desígnios celestiais e teremos um monte de embaraços aí para desvencilhar da situação em futuras reencarnações. Olha só, então essa afirmação de Maria foi a mesma que ela fizera quando o anjo Gabriel lhe visitara ao anunciar que ela seria a mãe do enviado celestial, que seria Jesus. As mesmas palavras. Essa história, meus irmãos, ela tem um desdobramento, ela continua. Não nesse livro, mas em outro, também de Humberto de Campos. Esse daí, o Boa Nova, na lição número 30, cujo título é Maria, simplesmente Maria. Né? Então, ali, o Humberto de Campos começa a narrar para nós aquele momento ali quando Jesus expirou na cruz, e Maria ali diante de Jesus, quando lhe chegou João e tocou nos ombros dela. E ficaram ali se consolando um ao outro, né? E foi nesse momento que Jesus, olhando Maria e João, afirmou para Maria assim: mãe, eis aí o teu filho. Olhou para o João e falou assim: filho, eis aí a tua mãe. Gente, isso tem um significado profundo na vida de cada um de nós, sem exceção. Porque como que é dolorido você ver a sua mãe desencarnar, mesmo espírita, sabendo que a vida continua, como que isso dói na gente? Como que é doloroso para o coração de mãe perder um filho, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo que no futuro se reencontrarão novamente. É muito doloroso. Nós estamos num patamar que ainda não conquistamos a serenidade diante desses momentos decisivos da nossa vida, que é a desencarnação de um ser querido, uma mãe e um filho, com algumas exceções, mas a maioria de nós ainda sofremos muito nessa condição. Daí, a gente observando essas palavras de Jesus, mãe, eis aí o teu filho. Sabe o que serve para a gente isso daí? A mãe que perde um filho, perde entre aspas, ela deve gastar as suas energias e suas preocupações com os filhos que não têm mãe. Os filhos que perderam, entre aspas, a sua mãe, que vai ficar aquele vazio, adote. Muitas mães aqui no lar de Ofélia, cujos filhos estão distanciados, cujos filhos elas não possuem, e possuem aquele vazio dos dias e noites solitárias, né? Olha só que reflexão profunda. Daí todo aquele que diante desse momento crucial, com a desencarnação de um ser querido, lembrar-se dessa recomendação de Jesus a Maria e ao apóstolo João e tomar atitudes desta natureza, nós não temos dúvidas que a cicatriz, a ferida vira cicatriz rapidinho. Né? Muito bem. Passado esse momento, Maria retornou à região de Bataneia, onde foi morar com alguns de seus familiares, e ficou ali por alguns anos. E João foi pregar o Evangelho junto com os demais discípulos e não se juntaram. E Maria estava bastante triste, sofrida, ainda com saudades do seu filho, quando certa feita João apareceu lá na casa que ela morava, dizendo para ela assim, que ele não tinha procurado ela ainda para cumprir a promessa ou o pedido que Jesus lhe fizera, porque ele não tinha para onde levar Maria, né? Mas que agora, um membro da família real de Abdania tinha dado a ele uma choupana lá no sul de Éfeso, na Turquia, que se ela quisesse, eles poderiam ir viver juntos, doravante.
para prosseguir difundindo o Evangelho. Maria acatou o convite imediatamente, né? Então eu coloquei aí mais um fragmento. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo. Andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais? Seria o seu filho desvelado, enquanto que recebera de sua alma generosa a ternura maternal. Nos trabalhos do Evangelho, demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido no amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre, ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório, numa montanha, né? De onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, reuniriam-se ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Meus irmãos, a gente fica imaginando, né? Não sei se vocês estão nesse mesmo clima que eu estou, né? Fico imaginando, nossa, uma choupana no topo da montanha, onde você pode visitar, ver o mar, para pregar o Evangelho. Que delícia que deve ser esse lugar, né? Deve ser lindo, aconchegante, tá? Pois esse lugar existe até hoje, preservado, tá? E nós buscamos as imagens da internet. Essa que é a casinha de Maria, que antes era uma choupana, naquela época era uma choupana. É claro, depois com o passar dos anos, né? Eles foram ampliando ela e terminou dessa forma aí. Ela é aberta à visitação pública. Então é um encanto, né, de natureza que existe ali. Eles então foram trabalhar o Evangelho, pregar as verdades do Evangelho, consolando aflitos, renovando esperanças dos desesperados, aliviando dores morais e muitas vezes curando dores físicas, né? Nós colocamos aí mais um trechinho. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Meus irmãos, que palavras! Olha só, diferentemente daqueles afoitos, né, que numa situação dessa, não, vem cá que nós vamos fazer alguma coisa, você vai ficar boa, você vai ficar bom, vai resolver os seus problemas. Moderada, né? Meu filho, isso também passa. Só tem uma coisa que não passa na sua vida, é o amor que você plantar, que você distribuir pelo caminho. Vale para todos nós essa recomendação, meus irmãos. Tudo que nós temos temporariamente, como bens materiais, riqueza, família, posição social, tudo isso é passageiro. A nossa alegria vai passar, a nossa dor vai passar também. Só não vai passar o que de bom nós ficarmos, porque esses são valores que ladrões não roubam, traça não destrói,
ferrugem não corrói, como nos afirmou Jesus. Muito bem, mais um trechinho. Decorridos alguns meses, grandes fieiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviarem suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre, a nossa Mãe Santíssima. Então essa definição, essa denominação que nós, ao nos referirmos a Maria, nós chamamos-a de Maria Mãe Santíssima, veio desse momento aí, né? Quando ela não curou, aliviou a dor de um leproso. Ele beijou as mãos dela e fez essa afirmação. A partir daquele momento, era esse o título que ela passaria a ser conhecida por todos. Passaram-se os tempos. Veio alguém, isso já fazia mais de 40 anos que ela vivia em Éfeso. Veio alguém e falou para ela que os cristãos, seguidores do evangelho de seu filho, estavam agora sendo perseguidos pelas forças do Sinédrio, pelas autoridades romanas. Eles estavam sendo colocados nos cárceres imundos do Esquilino, e aqueles que não se retratassem e abandonassem a postura de cristão estavam sendo torturados, tomados seus bens, dilapidadas suas famílias, e muitos deles estavam sendo colocados nos espetáculos sangrentos dos circos romanos. Maria, ao ouvir aquela notícia, ela perdeu as forças. Ela ficou abatida, recolheu-se num quarto, ficou um dia todo ali sem ter forças para levantar. Até que no dia seguinte chegou mais um enfermo, né? Bateu na porta. Mãe Santíssima, preciso falar com você. Pode entrar, meu filho. Ele entrou, parou na porta do quarto dela e foi conversando com ela. E ela, ao invés de socorrer o doente, aquele doente que socorria a dor dela, ela foi ouvindo as palavras daquele doente, daquele enfermo. Ela, olha, mas ele está dizendo, o que ele está me dizendo é tudo o que o meu filho ensinou à humanidade, né? Aí ela criou coragem, olhou nos pés, os pés tinham a marca dos cravos. Ela levantou a cabeça, as mãos também tinha. Na hora que ela se deu conta, era seu filho que voltara, era Jesus, né? Nós colocamos em uma narrativa, rapidinho, e precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas a abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se, cercando de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos céus. Meus irmãos, nós não temos mais tempo, nós vamos interromper por aqui, mas prossigam essa leitura no finalzinho dela, vocês verão que extraordinário
é essa leitura, né? O livro Boa Nova, lição número 30. Que Jesus nos abençoe.